Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleia Rodrigues, sou formada em Letras pela Unemate desde 2009 e também nutricionista pela Universidade de Cuiabá desde este ano. E estou aqui para ministrar para vocês a aula de língua portuguesa, com foco em comunicação, informação e tecnologia. Então vamos lá? A língua portuguesa ela é muito importante para a nossa vida profissional. E com a linguagem adequada, nós podemos nos destacar no mercado imobiliário ou no mercado profissional, seja ele qual for, certo? Só explicando aqui para vocês, mais uma vez, para quem não assistiu a aula passada, é impossível abordar em uma só aula todas as normas da gramática, mas eu vou tentar aqui deixar os pontos mais importantes e aquilo que for mais relevante para você, profissional do mercado imobiliário. Tá ok? Então vamos começar falando da unidade 1. A unidade 1 ela fala sobre os processos de comunicação e as variantes linguísticas. Mas o que vem ser esses processos de comunicação? Como todos nós sabemos, a linguagem ela é permitida por meio de duas pessoas. O emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe a mensagem. Só que algo importante para deixar aqui para vocês é que existe uma diferença linguística para o emissor e o receptor da linguagem falada para a linguagem escrita. Por quê? A linguagem falada ela é mais dinâmica. Para que o meu receptor entenda a minha mensagem, eu posso usar de expressões faciais, eu posso usar de mímicas, utilizar as mãos, entendem? Para que o meu receptor entenda a minha mensagem. Já nem sempre o receptor da mensagem está presente na linguagem escrita, Aliás, nem sempre o emissor da mensagem está presente na linguagem escrita para sanar as dúvidas do receptor. Portanto, a linguagem escrita, ela segue um padrão bem rígido de normas e regras gramaticais, ou seja, ele não pode ser variável. Neste sentido de variável, vamos falar agora também de variação linguística. O que é isso? São variações que ocorrem na língua, motivada por diversos fatores. Mas aí você pode falar, professora, eu não estou entendendo nada, seja um pouco mais simples, fala um pouco mais simples para eu conseguir entender. Variações linguísticas são diversos tipos de comunicação linguísticas que ocorrem na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, que muitas vezes define até mesmo a própria pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Existem variações linguísticas regionais. Por exemplo, as pessoas que moram na região Nordeste, elas falam, para de me aperrear, menino, não é assim? Que quer dizer, para de me incomodar. As pessoas que vivem na região Norte, por exemplo, falam, eu estou brocado, que quer dizer, eu estou com fome. As pessoas da região Sul, muitas vezes elas falam, guri, não venha aqui, que quer dizer menino, guri, menino, Então, só de você ouvir esses termos linguísticos, essas variações linguísticas, você já entende de qual regionalidade a pessoa é. Lógico que hoje, com tanta misticidade e tanto desenvolvimentos sociais, hoje nós ouvimos aqui na nossa região várias expressões de várias localidades, inclusive nós mesmos pronunciamos esses dialetos, mas muitas vezes eles são mais típicos de determinadas regiões, tá ok? Outras variações linguísticas que existem na língua portuguesa diz respeito à variação linguística social. O que são isso? As pessoas de alta escolaridade, de um nível social, cultural mais elevado, eles dominam a linguagem culta, que nós dizemos que são a linguagem padrão da língua portuguesa. Essa linguagem padrão, ela se aproxima mais dos livros, das revistas, por exemplo, também das pessoas que estão apresentando jornais, percebem? E o que indica essa linguagem culta, essa linguagem padrão que mais se aproxima da linguagem escrita? Ela indica prestígio e ascensão social.
né, ascensão profissional, ascensão social. Isso é muito importante para nós como profissionais do mercado, para vocês, né, como profissionais do mercado imobiliário ou qualquer outro tipo de área, é muito importante, porque muitas vezes só da pessoa ouvir a outra falar, ela já compreende se ela tem um nível de escolaridade mais avançado ou mais inferior. E isso faz toda uma diferença, né? Tanto para a ascensão profissional, quanto para fechar um negócio, uma venda, enfim. Dando continuidade, existe também as pessoas de baixa escolaridade, elas utilizam um outro tipo de variação linguística, né, que elas fazem troca. Não estou dizendo as pessoas de baixa escolaridade e as trocas que são aquelas palavras que nós utilizamos no dia a dia com os nossos amigos e familiares, não. As trocas de palavras que eu quero me referir aqui são aquelas que trocam, por exemplo, ao invés de falar garfo, elas falam galfo, ao invés de marmita, fala malmita, né? São características bem típicas de pessoas que possuem baixa escolaridade. Tá, ok? Então, assim, só para vocês perceberem a diferença, né, das expressões linguísticas de pessoas que têm, né, um nível de escolaridade mais avançado e mais inferior, tá ok? Outro tipo de variação linguística, por exemplo, também ocorre no âmbito profissional, com as chamadas línguas técnicas, que são restritos a categorias de profissionais, como cientistas, advogados, médicos, economistas, tá? Que muitas vezes, só de você ouvir essas variações linguísticas, você já define o tipo de profissional que ele é. Por exemplo, no mercado imobiliário mesmo, os profissionais costumam dizer habite-se, né, que é aquele documento que autoriza, né, a inserção em determinado imóvel, né. Outra variação linguística pertinente a profissional do mercado imobiliário é empréstimo imobiliário, empréstimo habitacional, contrato habitacional. Entende? Isso é importante para vocês, né, do mercado imobiliário, enfim, de qualquer área, é muito importante dominar essas línguas técnicas, porque isso, né, indica que você domina a sua área de trabalho, e isso faz toda uma diferença no mercado profissional, tá ok? Existe ainda a variação linguística situacional. O que é isso? O mesmo indivíduo emprega diferentes formas de língua em diferentes situações comunicativas. Por exemplo, com amigos ou parentes, utilizamos uma linguagem mais simples, mais informal, não é verdade? Já em situações mais formais, como reuniões de negócios diante de clientes, né, diante de alguma autoridade, enfim, utilizamos uma linguagem mais cuidada, procurando obedecer às normas gramaticais. Esse tipo de linguagem é chamada língua culta ou norma padrão, que é a que é utilizada, como eu já havia dito, nos livros didáticos, no ensino escolar, em jornais e revistas. Tá, ok? Qual que é a importância disso tudo, né, das variações linguísticas situacionais? É importante nós termos essa percepção de situações para utilizar as nossas línguas, né? Porque muitas pessoas, ela tem a linguagem comum, simples, mas em uma situação, né, em uma reunião, diante de alguma autoridade, enfim, ela não consegue utilizar a linguagem, né, mais elaborada, mais cuidada, utilizar a norma língua padrão. E isso, né, muitas vezes você comete a incumbência de cair no preconceito linguístico, que é quando a pessoa olha para você e já fala, nossa, ela não sabe se comunicar, não sabe se expressar, ela tem um nível de escolaridade inferior, né? E também é importante nós utilizarmos a linguagem mais simples, que é a linguagem informal, em situações do dia a dia, né? Com nossos familiares, nossos amigos, porque é uma linguagem mais comum. Entenderam? Então tá, vamos dando continuidade e vamos falar agora também de um pouco de problemas de comunicação na empresa referente à linguagem escrita.
Existem, né, várias formas de linguagem, como eu havia dito aqui para vocês. Mas na linguagem escrita, não pode haver variações, né? Muitas vezes as pessoas confundem isso. Vou tentar explicar aqui para vocês mais uma vez de forma bem breve. A linguagem falada, nós não podemos nem, muitas vezes, dependendo da situação, do lugar, nem corrigir a pessoa que está falando de maneira inadequada, de maneira errada, porque a linguagem falada, ela não tem normas, ela não tem regras gramaticais, por isso que existem as variações linguísticas e elas devem ser respeitadas. Existe sim uma conveniência, né? Convém na linguagem falada, em algumas situações, você utilizar um termo mais adequado, uma linguagem mais formalizada. Isso que para benefício profissional, para benefício social, para benefício individual. Mas na linguagem escrita, vou dizer o termo bem claro, não existe perdão. Tem que obedecer às normas e regras, não existe nenhum tipo de variação linguística, tá? E é nesse sentido aí que eu vou estar falando para vocês agora dos problemas que podem ocorrer na linguagem escrita, empresarial ou qualquer tipo de linguagem escrita que deve ser obedecida às regras gramaticais. Qual que é o problema, muitas vezes, que ocorre na linguagem escrita, que não pode ocorrer? São os problemas de nós cairmos, muitas vezes, na ambiguidade. O que vem a ser isso? São expressões que trazem sentidos diferentes. Por exemplo, é comum falar, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, só um pouquinho. Acho que eu saí. O desembargador comunicou. Eu gosto bastante desse exemplo, porque ele como vocês conseguem entender bem qual é o significado da ambiguidade. A seu assessor que ele seria exonerado. O desembargador comunicou a seu assessor que ele seria exonerado. Se você lê esse tipo de mensagem, você pode se perguntar: mas quem que vai ser exonerado? Vai ser o desembargador ou vai ser o assessor? Se eu estou falando para você, eu posso usar de mímicas, de expressões faciais, das mãos, por exemplo, e dizer, né, o desembargador comunicou ao seu assessor que ele seria exonerado. Então você vai perceber que quem foi exonerado foi o desembargador. Mas aqui na linguagem escrita, como eu havia dito, nem sempre o escritor vai dar perto para sanar a dúvida. Então nós temos que escrever da melhor forma possível para que o nosso leitor compreenda a nossa mensagem. Como uma forma melhor de escrever esse texto, né, para que fique bem compreensível e nosso leitor não tenha nenhuma dúvida do que a gente está querendo dizer. Vou colocar agora o exemplo aqui para vocês. O desembargador comunicou a seu assessor a exoneração deste, porque deste se aproxima mais do assessor, percebem? Então, na verdade, quem foi exonerado foi o assessor, né? Mas aqui não está dando de perceber quem foi, mas nessa construção aqui, onde você coloca o desembargador comunicou a seu assessor a exoneração deste que mais se aproxima do assessor, já fica muito mais claro, tá ok? Outro tipo, né, de erro linguístico que ocorre muitas vezes na escrita é a redundância. O que vem a ser isso?
É o tipo de construção que insiste nas mesmas ideias. Nós costumamos dizer, né, na sala de aula, que é o velho efeito moscão. Você começa escrevendo sobre determinado assunto, aí você começa girando, girando, vai lendo, daqui a pouco ele torna a falar daquele mesmo assunto. Ou seja, não tem argumentação linguística, você fica girando ali em torno da mesma ideia, né? Isso, qual que é o prejuízo disso, né, para o nosso texto? Fica um texto realmente fraco, vazio, sem argumentação, né, sem conteúdo. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui para vocês também de um texto com redundância. Só um momento. São regras bem simples que faz toda uma diferença quando vocês forem escrever uma carta, uma mensagem, né? Algo para o seu destinatário. Vou dar um exemplo aqui agora para vocês de um texto redundante, tá? Para evitar que o episódio se repita, a diretoria baixou medidas para que isso não ocorra de novo. Para evitar que o episódio se repita, a diretoria baixou medidas para que isso não ocorra de novo. Vocês percebem que caiu na redundância, por mais que sejam sinônimos, né? Esse repita com esse de novo, já tinha falado aqui que ia baixar, que ia para que o episódio, né, não se repita, a diretoria baixou medidas para que isso não ocorra de novo, ou seja, para que isso não se repita. Então, cai muito assim na redundância mesmo e o texto realmente fica pedante, fica cansativo. Qual é uma forma aqui mais adequada que a gente poderia estar escrevendo para não cair nessa redundância? Porque o texto, pessoal, a construção textual, ela é basicamente feita de sinônimos. Só que quando cai nesse tipo de construção aqui, aí cai na redundância e o texto fica, né, totalmente equivocado. Por exemplo, aqui poderia ser colocado: a diretoria baixou medidas para que o episódio não se repita. Entende? A diretoria baixou medidas para que o episódio não se repita. Pronto, você não precisou colocar de novo e nem outro termo para que seu texto ficasse redundante. Tá certo? Vamos lá, vamos dar continuidade. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos falar agora de um erro, né, gramatical que muitas vezes ocorre, que diz respeito à incoerência. O que é isso? Vou dar um exemplo básico aqui para vocês do que é incoerência, para que vocês entendam melhor, tá ok? É o tipo de construção que desfaz muitas vezes, né, o sentido da frase. Incoerência é aquele tipo de construção que desfaz, né, o sentido das frases, que realmente fica, como o próprio nome diz, incoerente. Embora o corretor possua
no Cresce, ele poderá exercer suas funções. Embora o corretor possua cadastro no Cresce, ele poderá exercer suas funções. Você viu que houve uma contradição? Essa contradição nós também chamamos de incoerência textual, né? Esse embora, ele está desfazendo toda a construção textual. Um termo que é possível utilizar aqui para que fique mais adequado o texto seria considerando, né? Considerando que o corretor possua cadastro no Cresce, ele poderá exercer suas funções. Ah, professora, mas tem gente que usa embora? Sim. Muitas vezes você usa até outros termos que não foram embora, enfim, né? Mas cai nesse tipo de incoerência textual. Então, ao ler o seu texto, o leitor não pode se confundir, não pode ter nenhuma palavra ali que faça ele ficar perdido, confuso, tá ok? Dando continuidade, né? Outras expressões que nós devemos evitar no nosso texto por exemplo, ambos, né? Significa os dois. Então, muitas tem-se que evitar essas palavras em uma mesma frase, ambos os dois, ou se não, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, tá ok? Isso também são termos, né, errados na linguagem escrita. E também nós utilizarmos muitas das palavras repetidas. Por exemplo, o juiz, bem como o advogado foram convidados para a festa. Se você já utilizou bem como, então na próxima frase você pode colocar o senhor fulano, que é o nome do juiz, e o senhor outro, né, que é o nome do advogado, né? O juiz assim como, né? Não utiliza o bem como de novo, ou igualmente, tá? O juiz, da mesma forma que o advogado, foram convidados, né, para a festa. Ou você pode colocar o nome deles, né? Que também não fica redundante, não fica repetitivo colocar de novo aquele nome. E esses termos, bem como, você pode trocar por considerando, por igualmente, por da mesma forma, entendem? São termos diferentes que agregam valor ao nosso texto, tá ok? Dando continuidade, agora vamos falar um pouquinho da unidade 2 e falar da organização do texto técnico, tá? Eu vou falar bem abrangente, tá, pessoal? Não vou aqui falar sobre a carta, enfim, eu vou falar do texto técnico em geral, que não é nada mais do que o nosso texto, tá ok? No que se refere à linguagem, os documentos técnicos, eles apresentam características básicas, né? Ou seja, ele deve ser claro, conciso, objetivo, de modo a não ferir os ouvidos do leitor. Ah, professora, o que quer dizer isso, ferir os ouvidos do leitor? São aquele tipo de construção linguística que quando nós ouvimos, dá um certo tipo de incômodo, né, aos nossos ouvidos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Só um pouquinho, que eu gosto de escrever para fixar bem mesmo na memória, tá? Uma palavra que um tipo de construção que deve ser evitada, né, no texto técnico diz respeito, por exemplo, à rima, que é a repetição de sílabas no interior ou no final do vocábulo. Só um exemplo para vocês verem. O diretor chamou
com horror o professor. O diretor chamou com horror o professor. Vocês percebem que há uma rima, né, na frase? Então, esse tipo de construção textual não pode ocorrer na linguagem escrita, porque fere os ouvidos do leitor, tá? Enfim, não precisa ser necessariamente com horror, diretor, professor. Pode ser, enfim, não tem um exemplo aqui básico para vocês, mas a menina gritou, chamou e pulou, enfim. Vamos usar outros termos, né, outros sinônimos para que esse texto não caia nessa construção chamada rima. Outra construção que é bem parecida com a rima é o eco. É um exemplo básico aqui que eu posso dar para vocês do eco. O imóvel foi vendido para aquela população que causou confusão, comoção e agitação. Entendem? Então, assim, também causa um eco. Você fica são, população. Isso desvaloriza, né, a nossa construção textual, tá? O adequado é usar mesmo sinônimos para que nosso texto fique um pouco mais rico. Então, vamos falar um pouco agora da elaboração do texto, tá? Enfim, simplificando o texto. Ao escrever o texto, o redator ele deve se restringir ao essencial por economia de tempo, levando em conta a objetividade e a concisão, né? Ou seja, o mais adequado é usar expressões curtas, né? Com a correria do dia a dia, como todos nós sabemos. Quanto mais você abreviar a sua frase, mais rico o seu texto fica, né? E você não cai tanto no descrédito de cair na redundância, enfim, e em outros erros gramaticais. Por exemplo, prefira expressões mais curtas, como acusamos o recebimento. Não, só pode escrever apenas recebemos. Ou se não, segue em anexo esta carta. Pode dizer apenas anexamos, né? Ou se não, estamos na expectativa de. Pode falar apenas esperamos. Ou se não, outro exemplo, um cheque ou nominal na importância de. Escreve só um cheque de. Entendem? No decorrer do ano em curso. A gente pode falar apenas durante o ano. Isso abrevia, né, a vida do seu leitor, enfim, né, o seu tempo, que hoje nós estamos tão corrido, né, e enriquece também o seu texto, tá ok? E vamos partir agora então para a unidade 3, né, onde nós falamos aí da revisão gramatical. E vamos falar então dos fonemas e das letras, com o uso do S. Essas regrinhas, pessoal, muitas vezes as pessoas acham difícil, mas se nós, vamos assim dizer, decorar mesmo, fica fácil depois de nós aprendermos de como uma palavra é escrita ou não. Então, vou falar aqui para vocês agora do uso do S. Vou pedir para o Rodrigo colocar aí para mim. A letra S é empregada nos adjetivos terminados pelos sufixos oso, osa, indicando o estado pleno ou abundância. Então, por exemplo, o adjetivo, né? Horroroso, cheiroso, formoso, dengoso. Outra regrinha para vocês utilizarem o S, nos sufixos es, esa e isa, que indicam origem, profissão ou título de nobreza. Holandês, holandesa, baronesa, camponesa, sacerdotisa, marquês, marquesa, princesa, duquesa. Também depois de ditongos, coisa, fazão, mausoléu, lousa, cousa, maisena. E também nas formas do verbo por e querer. Exemplo, quis, pusesse, quiséssemos, repuseram. Nas palavras derivadas de outra cujo radical termina em S, ou seja, se a palavra era casa, então vai ficar casinha, casarão, casebre. Se era pesquisa, vai ficar pesquisar, pesquisado. Se era análise, vai ficar analisar, analisado.
tá? E só observando aqui, pessoal, catequese, ele não inclui nessa regrinha. Vou falar para vocês já que ela inclui na regra Z. Porque tudo aquilo que o verbo termina com izar, ele vai utilizar Z. Então, a catequese, quando o derivado dele, né, fica catequizar, ele usou o izar. Então, por isso que ele se enquadra, né, no Z. Ele não vai ser com S, tá ok? Então, pode colocar aí, Rodrigo, agora a regrinha do Z. O Z emprega-se, né, nos sufixos es e esas, formadores de substantivos abstratos a partir de adjetivos. Ou seja, altivez, mesquinhez, né? Por exemplo, a pessoa, vamos chamar ela de altiva, aquele homem muito altivo. Então, se virou substantivo, ele vai ser escrito com Z, altivez, mesquinhez. Se é belo, bela, se virou substantivo, vai ser escrito com Z. Beleza, certeza, era certo, virou certeza, então com Z. Nas palavras derivadas de uma primitiva grafada com Z, se era escrito com juiz, então vai ficar juízo, ajuizar, ajuizado. Se era deslize, então vai ficar os derivados deslizamento, deslizar, deslizante. Se era razão, razoável, arrazoar. Se era raiz, vai ficar então enraizado. Nos sufixos izar, olha como eu falei para vocês, formador de verbos. Então, por exemplo, a palavra era atual. Se quando virou o verbo, né, colocou ali o izar, então ela vai ser escrito com Z. Atualizar, hospitalizar, canalizar. Tá? Cuidado, em palavras como analisar e pesquisar, não ocorre o sufixo izar, que é no caso do S. Então, ela vai ficar, né, com Z, pesquisar e analisar. Então, agora vamos falar aí para vocês do uso do hífen. Pode colocar aí para mim. Emprega-se o hífen nas palavras compostas em que os elementos não conservam isoladamente sua significação, constituindo o conjunto uma unidade semântica. Então, se são palavras que não formam sentido separadas, elas usam hífen. Por exemplo, para-choque. Você não tem como falar para ou choque, ela não tem uma significação sozinha, entendem? Couve-flor. Nos vocábulos também se usa, né, o hífen nos vocábulos formados pelos prefixos abaixo, seguidos de palavras começadas por vogal, ou seja, alto, contra e ataque. Então, alto terminou com o. Então, vai ser alto, a próxima palavra vai ter o hífen, né? Autoeducação, contra, ataque e extra, oficial. Então, alto, contra e extra, né? Com palavras que são começadas por vogal, você vai colocar o hífen. E nos vocábulos formados pelos prefixos pós, pré e pró. Então, pós-meridiano, pré-escolar e pró-reitoria. Agora falando aqui para vocês do uso da vírgula, pode colocar aí para mim. O uso da vírgula marca separações breves de sentido entre termos vizinhos e expressões explicativas. Os principais casos do emprego da vírgula, né, para separar palavras ou orações justapostas, ou seja, não ligadas por conjunção. Chegou à Europa, visitou o museu, resolveu assuntos comerciais, passeou com amigos, entende? Então, tudo isso que vocês vão colocar a vírgula. E também coloca-se a vírgula em expressões explicativas e corretivas, isto é, ou seja, ou melhor. E agora, só voltando aqui para mim, pessoal, algo muito importante, tá? A vírgula, ela pode mudar o sentido totalmente da frase. Vou colocar um exemplo aqui para vocês, que eu quero escrever para vocês fixarem bem e prestarem bem atenção para não cair mais nesse erro. Vou colocar um exemplo e vocês vão ver como que o uso da vírgula, né, ele muda totalmente o sentido da frase. Não espere para comprar este imóvel. A mesma frase vou colocar aqui para vocês, tá?
para comprar este imóvel. Não espere para comprar este imóvel, né? Aqui nessa primeira frase, você está falando para a pessoa esperar e não comprar o imóvel, né? Não comprar o imóvel. Não, espere para comprar este imóvel. Já sem a vírgula, olha só o que você está dizendo. Não espere para comprar este imóvel. O que você está esperando, né? Compre logo este imóvel. Então, é muito perigoso, tá, pessoal? Colocar a vírgula no lugar errado, porque você pode mudar totalmente o sentido da tua frase, tá ok? Então, vamos falar agora do uso da crase, que é algo, né, que todo mundo sempre pergunta. Então, pode colocar aí para mim, Rodrigo. A crase é a fusão do artigo feminino a com a preposição a. Assim, não se utiliza crase antes de palavra masculina. Também não se usa a crase antes de verbos, antes de artigo indefinido, né? Ou seja, uma. Você também não vai utilizar a crase antes de expressões de tratamento. Então, antes de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não se usa a crase. Antes de pronomes pessoais, ele, ela, vós. Antes de pronomes indefinidos, algum, alguém, todo, toda. Antes de pronomes demonstrativos, exceto aquele, aqueles, aquela, aquelas e daquilo. Então, o restante você vai usar, tá? Regras práticas. Emprega a crase quando, ao substituir o nome feminino por um masculino, aparecer a contração ao antes do nome masculino, tá? Então, pode voltar aqui para mim, Rodrigo, que eu vou dar um exemplo bem legal para eles aqui perceberem como um método bem fácil de vocês perceberem como que pode estar utilizando a crase, tá? Para quem não ouviu, emprega-se a crase quando, ao substituir o nome feminino por um masculino, aparecer a contração ao antes do nome masculino, tá? Então, um exemplozinho aqui para vocês. Eu vou à cidade. Substantivo feminino, cidade, né? Então, agora vamos colocar algo masculino aqui. Eu vou ao circo. Não apareceu a contração ao quando você mudou de feminino para masculino? Então, você pode utilizar a crase. Bem simples, né? Outro método que você pode utilizar a crase é antes de horas, por exemplo, a 1 hora, às 2 horas, às 3 horas, também pode utilizar a crase. E antes de países também, por exemplo, eu vou à Itália, tá ok? Agora, continuando, vamos falar da concordância verbal. Nós trataremos aqui somente algumas regras básicas, tá? Quando o sujeito é composto e anteposto ao verbo, a concordância se faz no plural. Então, por exemplo, pai e filho conversaram demoradamente. Sujeito composto, né? Tá dizendo pai e filho conversaram demoradamente. Então, o verbo vai concordar com o sujeito composto, tá? Fica conversaram. Quando o sujeito composto é resumido por um pronome indefinido, então tudo, nada, ninguém, o verbo concordará com o pronome indefinido. Os móveis, as roupas, as louças, tudo estava fora do lugar, tá? Então, vocês viram que concordou com o pronome indefinido tudo. Quando o sujeito é pronome relativo, o verbo concorda com o antecedente desse nome. Então, fui eu que resolvi. Então, concorda com né, o sujeito que antecede o pronome relativo que. Fui eu que resolvi aquele incidente. Se for no plural, né, fomos nós que resolvemos aquele incidente. Era só isso, tá, pessoal? A aula de hoje. Mais um pouquinho aí para vocês de algumas normas das regras gramaticais que vão fazer toda a diferença aí para vocês como profissionais do mercado imobiliário.
Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar mandando no meu e-mail, cleia_valadão@hotmail.com. E nós vamos ficar por aqui, tá? Se cuidem, tá? Se protejam contra esse coronavírus aí que tá, né, assolando, mas se Deus quiser já vai passar, tá? Um forte abraço, tchau, tchau!